João capítulo 10. Evangelho de João capítulo 10. Prometo não me estender muito. Versículos 1 e 2 e depois versículos 7 a 10. Em verdade lhes digo, que não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Versículo 7. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Aqui nesse capítulo 10 do Evangelho de João, encontramos a continuação do discurso do capítulo 9. Jesus havia iniciado esse discurso, esse diálogo, na presença dos fariseus e de um homem que havia nascido cego e teve a sua visão restabelecida. Isto é, Jesus o curou. Jesus curou um cego de nascença, que provocou uma comoção contrária por parte da liderança religiosa. Os fariseus, que deveriam acolher e pastorear o coração daquele homem que havia sido beneficiado pelo toque curador do Messias, o expulsaram do templo, questionaram Jesus, questionaram a veracidade do evento, do milagre, e ainda ameaçaram os pais do moço. Ao invés de cuidar daquela ovelhinha que fora alcançada pela graça, porque nós vemos no capítulo 9 que aquele homem não somente teve a visão restabelecida, mas o seu coração se inclinou e reconheceu o Senhor Jesus. Vemos isto numa confissão progressiva dele acerca de Jesus. A liderança religiosa fracassou. E aí Jesus usa algumas figuras no capítulo 10, que para nós desse lado do país, aqui na região sudeste, figura da vida pastoril, não está no nosso campo visual, de familiaridade. Nós não conhecemos, por exemplo, a prática pastoril, a vida do cuidado com as ovelhas. Nós desconhecemos isto aqui na região sudeste do Brasil. Pensando na perspectiva de comemoração do Natal e do tema O Natal é com o Pastor, quero explorar brevemente com vocês estas passagens lidas para compreendermos o profundo significado do pastor que entra pela porta. Será que você poderia repetir isso comigo? O pastor que entra pela porta. O pastor que entra pela porta tem autoridade para entrar. Diga isso. O pastor que entra pela porta tem autoridade para entrar. Jesus inicia então esse ensinamento de maneira contundente. Veja o capítulo 1 do versículo 1 do capítulo 10. A contundência do início desta revelação através das figuras que Jesus apresenta. Em verdade lhes digo. Esta é uma expressão preparatória para repetir, para ilustrar um ensinamento. Literalmente nós teríamos assim: amém e amém. O significado de em verdade vos digo. Jesus está antecipando que a mensagem que ele dirá é fidedigna, completamente confiável. E ele usa, antes de anunciar essa mensagem, uma afirmação categórica que fazemos no final das frases, no final de uma oração. Depois que ouvimos a oração, nós dizemos amém. Isto é verdade, eu concordo com isto, está certo isto. A concordância nisto. Jesus usa uma expressão que utilizamos no final, depois que ouvimos, no início, antes de dizer o que ele tem para dizer, para asseverar como é fidedigna
inquestionável e absoluta a sua mensagem. O que ele dirá é a mais clara realidade e a mais segura revelação. A mensagem do Senhor Jesus é inteiramente confiável, irmãos, é veraz. E o que ele dirá deve ser observado com total atenção e sob a perspectiva daquele que conhece, desenha, controla e dirige a realidade para um fim específico, um fim claro, um fim para todas as coisas. Só ele pode dizer assim. E ele demarca então claramente com esta declaração quem é falso e quem é verdadeiro. Em verdade lhes digo. E aí uma afirmação negativa: quem não entra pela porta do aprisco ou do curral das ovelhas é ladrão e salteador. Então divide aqui as águas ao afirmar o falso e como ele se caracteriza, como ele se apresenta, e o verdadeiro que se contrapõe à figura do pastor que tem acesso legítimo às ovelhas. Quem não entra no aprisco, na porta, pela porta do curral, é ladrão e salteador. O que é isto, irmãos? Era uma mensagem claramente direcionada para a liderança religiosa da época. Os fariseus, que assumiram em si mesmos o direito de guiar as pessoas, achavam-se os únicos autorizados para tal exercício. E quando aparece a fonte da verdade, o leitor da realidade, a fonte de todas as coisas, eles negam. Observem o que eles pensavam sobre a fonte da autoridade, Jesus Cristo. Capítulo 9, versículos 24 a 29. Eu lhes disse que aqui temos o contexto mais próximo da revelação do capítulo 10 de João. Observe a atitude dos falsos, dos ladrões e salteadores, assim apresentados por Jesus. Versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Observem o que eles pensavam sobre a fonte da autoridade. Versículo 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este, falando de Jesus, nem sabemos de onde é, apequenando, menosprezando, rejeitando o Senhor Jesus. Viviam negando a fonte da autoridade, a encarnação da autoridade, Jesus Cristo. Então Jesus, olhando diretamente para o coração deles e a atitude deles, diz: aquele que não entra pela porta, mas tenta entrar por outro lugar, é ladrão. Os que não têm acesso, os que tentam ter acesso ao rebanho por outra via, que não a porta, são ladrões e falsos. Os apriscos ou os currais daquele tempo eram um espaço que servia para guardar e proteger as ovelhas durante a noite. Durante o dia, os pastores saíam com elas para alimentá-las, dando-lhes pastagem e água, e à noite voltavam com elas para o aprisco, a fim de que elas estivessem ali, sob os muros, protegidas. E nas cercas ou nos muros, os pastores colocavam espinhos, bloqueando, ou bloqueios para desestimular os intrusos, fossem estes ladrões ou lobos. Então, esses impeditivos, esses impedimentos nas cercas, nos muros, impediam qualquer entrada no curral que não fosse pela porta. O ladrão, alguém que deseja tirar a propriedade do outro, subverter. O salteador, alguém que se utiliza da violência para obter o que quer, nunca entrariam pela porta, porque eles não tinham acesso à porta, porque eles negavam a autoridade da porta. Eles não tinham permissão do porteiro para entrar. Qualquer um que tentasse entrar, que não fosse através da porta, disse Jesus, deveria ser considerado ladrão e salteador. E aí isso
tem relação com o versículo 10, não é? O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus mostra a sua autoridade singular, irmãos, como dono do rebanho de Deus. Ao afirmar ser o único a entrar pela porta do aprisco, ele diz isto aqui no início do capítulo 10, estabelece uma distinção entre ele e qualquer outro pretendente a pastor. Sua singularidade não se limita a um título, mas permeia a sua identidade como o Verbo encarnado, o Filho de Deus, que ao mesmo tempo é totalmente humano e ao mesmo tempo é totalmente divino. Enquanto os falsos pastores procuravam entrar por meios questionáveis, Jesus, o Supremo Pastor, revela-se como o único caminho legítimo para o rebanho de Deus. E a sua singularidade transcende o tempo, transcende culturas, ecoa por eras, como o único Salvador e guia, digno de total confiança e devoção. E no nosso contexto atual, marcado por certa indisposição com lideranças, ou liderança, autoridade, somos desafiados a considerar a importância de sujeitarmos a vida à autoridade de Jesus Cristo, reconhecendo-o como autoridade sobre nossa vida, e consequentemente, assim seremos levados a uma vida de devoção e submissão à autoridade de Jesus. Então, quando enfrentarmos dilemas éticos, morais, é a autoridade de Jesus que vai guiar nossas escolhas, é a sua palavra que vai fornecer alimento sólido para discernirmos entre o certo e o errado. A sua palavra nos incentiva a integridade, a justiça em nossas ações. É uma das aplicações para conceber Jesus como aquele que tem autoridade para entrar. Tem a ver com a nossa vida hoje, completamente. É Ele quem baliza nossos relacionamentos uns com os outros, de maneira que o amor, o perdão, a compaixão estarão sempre presentes em nossas interações. E aí os nossos relacionamentos serão saudáveis, respeitosos e edificantes, porque o nosso paradigma, nossa autoridade é Jesus Cristo, e Ele baliza nossos relacionamentos. Quando enfrentarmos momentos de adversidade, desafios, é a autoridade de Jesus, irmãos, que nos consola e nos dá direção. A sua promessa de estar conosco todos os dias, em todas as circunstâncias, fortalece nossa fé. Ele disse que estaria, portanto Ele tem autoridade sobre a minha vida. Eu não preciso, não posso me desesperar quando tudo parece acontecer ao contrário na minha vida. Inclusive quando os meus próprios sentimentos articulam contra a autoridade do Senhor Jesus, eu tenho que fazê-los submeter-se diante daquele que prometeu estar comigo todos os dias. Percebe a implicação de conceber, crer e professar a autoridade daquele que só Ele pode entrar pela porta? Porque Ele tem autoridade para entrar. Só Ele é dono do rebanho. Só Ele tem autoridade sobre a nossa vida. Quando reconhecemos a sua autoridade, alinhamos nossa prioridade na vida com os seus valores, seu chamado. Em cada uma das situações da nossa vida, em cada uma das áreas, nós somos chamados para seguirmos a autoridade do Senhor Jesus. Então, o Natal é com o pastor, e o pastor que entra pela porta tem autoridade para entrar. Em segundo lugar, o pastor que entra pela porta não somente tem autoridade para entrar, mas ele tem disposição para prover. Diga comigo isso. Olha aqui para mim. O pastor que entra pela porta tem autoridade para prover. Vocês estavam dormindo, está vendo? Estavam dormindo. Tem disposição para prover, abençoado. O pastor que entra pela porta tem autoridade para entrar, abençoado. A primeira divisão. Diga comigo. O pastor que entra pela porta para entrar. Em segundo lugar, diga.
tem disposição para prover. Onde é que está isso, pastor? Versículos 10, 7 a 10. Então, Jesus disse mais uma vez: em verdade, em verdade lhes digo. O quê? Deixa eu voltar na sua memória. Capítulo 10, versículo 1. Em verdade lhes digo: quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Quem é que entra pela porta e tem acesso, e porque é dono do rebanho de Deus? Jesus Cristo. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as próprias pelo nome. Versículo 7. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, mesma construção afirmativa, categórica, absoluta, que eu sou a porta. Eu não só entro porque tenho autoridade para entrar no meu rebanho, porque o rebanho é meu, como eu sou a porta das ovelhas. Fantástico isso. Pensa comigo agora aqui, use a sua imaginação para imaginar o aprisco, um lugar cercado, e uma única abertura de acesso a este lugar. Ali, sem porta, só uma abertura de acesso. O pastor, dono daquele rebanho, ficava nessa entrada. Ali ele dormia para vigiar o seu rebanho. Quem quer que quisesse entrar no rebanho, entrar no aprisco, teria que passar necessariamente pela porta. E quem estava lá? Pastorzão com um cajadão na mão, que servia para buscar a ovelha desgarrada nos lugares íngremes e servia para dar na cabeça do lobo que tentasse invadir o rebanho. Era um instrumento de defesa e ataque. Era a arma do pastor, o cajado. E ali ele permanecia à porta. Olha o que Jesus está dizendo: eu sou a porta. Quem quer ter acesso precisa passar por mim, tão somente por mim. Se entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. É a figura que mencionei anteriormente do trabalho do pastor, de conduzir o rebanho para o aprisco à noite, protegendo-o aí, e durante o dia levar o rebanho, entra e sai, para o alimento, para o cuidado durante o dia fora, bebendo das águas cristalinas, comendo de pastos verdejantes. Refrescou o Salmo 23? À noite o pastor voltava, devolvia o rebanho, as ovelhas para o aprisco, e ele se posicionava na entrada. Ninguém passa aqui ou entra aqui se não passar por mim. E quem passa por mim é salvo. Entra e sai e acha provisão, acha pastagem. O ladrão vem somente para matar, roubar. Ele não provê nada de bom a ninguém. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse é um alto testemunho dado por Jesus, irmãos. Ele está intensificando o ensino aqui. Depois de ter dito que ele tem autoridade para entrar pela porta, agora ele se identifica como aquele que não somente tem autoridade sobre o seu rebanho, como ele é o acesso ao rebanho, porque o rebanho é dele. Ninguém pode ser ovelha sua se não estiver nele. Ninguém entra, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrar pela porta, que é Jesus Cristo, significa reconhecê-lo como a única porta de acesso a Deus. E somente por meio do seu perfeito trabalho, vindo a este mundo, entregando-se pelos seus para satisfazer a justiça do seu Pai, resgatando o pecador de sua rebelião, o homem pode se reconciliar com Deus. Somente por ele. Só nele há esperança e redenção. É como escreveu o poeta Estênio Márcios: Natal, Natal, Cristo pisando o meu chão miserável, fazendo a minha paz. Que belo isso.
Natal, Natal, Cristo habitando em telhados de barro para levar-me ao céu. Jesus é a única autoridade. Jesus Cristo se revela como o único acesso para Deus e para o rebanho. Ele não apenas protege suas ovelhas, mas Ele as conduz por pastos verdejantes. Recebemos nele salvação, nutrição, proteção. Ser ovelha significa, nesses termos, ser identificado com Ele, estar nele. Só nele nós encontramos salvação e encontramos um pastor que provê cuidado sempre. Quando refletimos sobre o pastor que entra pela porta, nós somos chamados para reconhecer a autoridade de Jesus, a única autoridade sobre nossa vida. As outras autoridades todas são subjacentes a esta, são submissas à autoridade de Jesus. Ele não é apenas o guardião, Ele também é o provedor de tudo que precisamos, irmãos. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, quem sabe confuso, quem sabe vivendo uma crise no seu casamento, quem sabe abalado com alguma perda, sentindo-se desprotegido, angustiado, não sabe que decisão tomar. Deixe-me dizer a você, mais uma vez, Jesus Cristo provê tudo o que você precisa, e o que você mais precisa é ser reconciliado com Deus. Você precisa de paz, e só a paz na reconciliação com Deus. Pois bem, Jesus vem e te oferece isto esta noite, revelando que Ele quem governa e dirige, e Ele oferece salvação, cuidado, redenção. Que possamos abrir o nosso coração para o pastor divino, aquele que entra pela porta, e que possamos permiti-lo conduzir a nossa vida por pastagens planas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Seu coração seja de uma ovelha que é do Senhor e ama o Senhor. Esse é o Natal. Esse é o Natal. O Natal é com o pastor. Amém. Vamos orar? Quero orar por sua vida. Nós vamos celebrar a ceia imediatamente. Quero convidar já os presbíteros para que venham à frente. Nós vamos orar pela sua vida. Que doce mensagem, Senhor, que doce esperança. Tu nos brindas, nos presenteias nesta noite com a clareza dessa mensagem, aparentemente tão simples, as palavras do Senhor Jesus, mas tão agudas, tão decisivas, tão categóricas, tão profundas ao mesmo tempo. Nós te louvamos porque não éramos ovelhas tuas, ou pelo menos não estávamos vivendo como ovelhas tuas. Fomos dados pelo Pai ao Senhor, mas vivíamos longe do Senhor, até que um dia o Senhor quis nos chamar, nos inseriu no teu rebanho, pagando alto preço por isso, a sua própria vida. E agora nós desfrutamos da tua autoridade e desfrutamos das tuas provisões. Nessa noite nós, como igreja tua, nós celebramos 2 sacramentos: o batismo, provisão do Senhor para a igreja, e agora vamos celebrar a ceia, o sacramento da Eucaristia, da Santa Ceia, outra provisão para a igreja. Recebemos a salvação em Jesus Cristo, recebemos o perdão dos nossos pecados, fomos reconciliados contigo, vivemos em paz e somos guardados e nutridos pelo Senhor para esperarmos o dia da volta do Rei da Glória, cheios de esperança. Graças te damos por tantos presentes, ó Deus maravilhoso. Que lugar seria mais especial do que este? A tua presença, junto com o teu povo, no aprisco das ovelhas, cuidados pelo Senhor. Senhor, que glória e honra tu nos dás. Muitas graças por esta dádiva. Consagramos a ti os elementos que temos dispostos à mesa: o cálice, o pão, ambos representando a vida do Senhor Jesus entregue no Calvário. E agora vamos comer e beber desse grande banquete na tua presença. Graças te damos também por isto, em nome de Jesus. Amém.